Salve, estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos revisão de Direito do Trabalho, focados na primeira fase da OAB para o 36º exame. E antes de começarmos a revisão, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like nesse vídeo, que assim você ajuda esse projeto a estar cada vez mais trazendo conteúdos, simulados e dicas para vocês. Vamos agora à revisão. Primeiro ponto da revisão de Direito do Trabalho, sobre o empregado. Vamos lá. Requisitos para ser empregado: pessoalidade, não eventual, onerosidade, subordinação jurídica e pessoa jurídica. Então, para ser caracterizado como empregado, tem que preencher todos esses requisitos. Próximo ponto. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na carteira de trabalho, CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data da admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico. Caso haja anotação na CTPS digital, o empregado deve ser avisado em 48 horas. Então, sobre essas situações específicas, o empregador ele vai ter 5 dias úteis para anotar na carteira de trabalho. Próximo ponto. Doméstico. Trabalha para a pessoa física sem gerar lucro, mais de 2 vezes na semana. Menor não pode ser doméstico. As horas de trabalho em viagem são acrescidas de 25%. Então, aquele trabalho que o empregado doméstico estiver viajando, as horas são acrescidas de 25%. E pode ter acordo individual para a jornada de 12 por 36. Então, não precisa de um acordo coletivo, de uma negociação coletiva, apenas um acordo individual já pode ter esse tipo de jornada para o empregado doméstico. Continuando. Doméstico ainda. Jornada em tempo parcial de até 25 horas semanais, podendo fazer até 1 hora extra por dia, mas não pode ultrapassar a jornada de 6 horas diárias. Intervalo no mínimo 1 hora e no máximo 2, podendo ser reduzido através de acordo entre as partes para 30 minutos. Se morar no serviço, cabe parcelar em 2 vezes o intervalo. Então, o primeiro ponto aqui do assunto, tempo parcial. O empregado doméstico ele pode trabalhar por tempo parcial, que vai ser até 25 horas semanais caracterizado esse tipo de trabalho. E pode fazer até 1 hora extra por dia. Porém, em nenhum desses casos, o tempo parcial pode passar de 6 horas diárias. Agora, o empregado ele tem o intervalo de 1 a 2 horas. E por acordo pode ser diminuído. E se o empregado ele prestar serviço no mesmo local que ele trabalha, pode ser parcelado em 2 vezes esse intervalo. Próximo ponto, aprendiz. Tem um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado de até 2 anos, devendo ter de 14 a 24 anos, salvo portador de necessidades especiais que não tem prazo e idade máxima. Tem FGTS de 2%. Continuando, agora sobre o contrato de trabalho. Vamos lá. Contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Cabe ressaltar que no ramo da atividade da sociedade cooperativa não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores do serviço daquela. Portanto, não tem relação de emprego nem entre os associados com a sociedade cooperativa e nem com os tomadores do serviço daqueles associados. Continuando. Contrato individual de trabalho. Poderá ser acordado verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Já o contrato de experiência pode ser de até 90 dias, podendo ser renovado uma vez. Então aqui é um exemplo de contrato de trabalho por tempo determinado, que é o caso do contrato de experiência. Continuando. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor da hora do salário mínimo ou daquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Portanto, a hora paga para esse trabalhador intermitente tem que ser ou em relação ao salário mínimo ou em relação a outros que prestam o mesmo trabalho, na mesma função. Assim, o empregador deve convocar o empregado com 72 horas de antecedência e o empregado tem 24 horas para responder. A recusa não caracteriza insubordinação. Então aqui os prazos são importantes. No trabalho intermitente, o empregador ele tem que avisar, convocar o empregado em 72 horas de antecedência. E o empregado ele vai ter 24 horas desde o comunicado para responder.
E no caso dele recusar aquele trabalho, não vai estar caracterizado em subordinação. Próximo ponto: teletrabalho. Contrato por jornada, produção ou tarefa. O tempo de uso de software não conta como tempo à disposição. É permitido para aprendizes e estagiários. Troca do presencial para o teletrabalho, o empregado deve concordar. Então, do presencial para o teletrabalho, tem que ter concordância do empregado. Mas a troca do teletrabalho para o presencial é uma imposição do empregador. Então, cabe ao empregador decidir se aquele empregado deve voltar para o presencial. Mas vai ter o prazo aí de 15 dias para o empregado realizar a troca. Então, por mais que voltar para o presencial é um direito, é uma escolha do empregador, tem que dar esse prazo mínimo de 15 dias. Os materiais fornecidos para o trabalho não são considerados salários. O comparecimento nas dependências do empregador para atividades específicas não descaracteriza o teletrabalho. Próximo ponto, ainda sobre contrato de trabalho. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração nas respectivas condições por mútuo consentimento e desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula. Então, contrato de trabalho ele só pode ser alterado se houver mútuo consentimento. E além disso, essa alteração não pode gerar prejuízo, seja direto, seja indireto, para o empregado. Próximo ponto. O empregador é proibido transferir o empregado sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar o contrato, salvo se previsto no contrato ou cargo de confiança, e precisa ser comprovada a necessidade. Portanto, mesmo que tenha direito de transferir o empregado, seja porque é um cargo de confiança ou porque o contrato expõe de forma expressa que pode ter a transferência, mesmo nesses casos que pode, tem que justificar a necessidade para essa transferência. Não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Então, tirar ele de um estabelecimento e colocar ele em outro estabelecimento, mas que ele vai manter aquele mesmo domicílio, isso não configura transferência. Se fechar o estabelecimento, poderão os empregados serem transferidos. Então, aqui é uma exceção. No caso de fechamento daquele estabelecimento, os empregados podem ser transferidos para outros estabelecimentos, até de outros domicílios. Isso pode. Próximo ponto. O retorno do empregado ao cargo de origem não caracteriza alteração contratual, bem como a sua gratificação de função pode ser retirada. Então, nesses casos, a gratificação ela está vinculada ao cargo. Se aquele empregado ele perde aquele cargo de chefia, aquele cargo de confiança, isso não é considerado alteração contratual. Então, o empregador ele pode tirar desse cargo o empregado e o empregado voltar a ter aquele cargo que ele tinha antes. E com isso ele perde a gratificação. Próximo ponto. Suspensão contratual. É a suspensão temporária dos principais efeitos do contrato de trabalho, no tocante às partes, em razão de um fato juridicamente relevante, sem ruptura do vínculo contratual. Portanto, suspensão, o contrato vai ficar suspenso e assim o empregado não trabalha e não recebe. Exemplos: greve, licença maternidade e suspensão disciplinar. Continuando, agora sobre interrupção contratual. A sustação temporária da principal obrigação do contrato de trabalho, prestação de trabalho e disponibilidade perante o empregador, em razão de um fato juridicamente relevante, mantidas em vigor todas as demais cláusulas contratuais. Portanto, na interrupção do contrato, o empregado ele não trabalha, ele não fica à disposição do empregador, porém ele continua recebendo. Exemplos: férias, descanso semanal remunerado, feriado e atestado médico. Próximo ponto. Poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Cabe ao empregado que ganha 2 vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Portanto, pode haver cláusula no contrato de trabalho com a concordância do empregado para que haja a arbitragem. Se tiver algum conflito, antes de ir para a Justiça do Trabalho, tentar a pacificação daquele conflito através de uma arbitragem. Pode ter essa cláusula no contrato, porém não é qualquer tipo de empregado que pode ter esse pacto. Deve ser no caso daqueles empregados que ganham pelo menos 2 vezes o limite, o teto dos benefícios do INSS, do Regime Geral da Previdência Social. Próximo ponto. É possível a quitação anual de direitos trabalhistas,
desde que perante ao sindicato da categoria do empregado. Próximo tema agora, jornada de trabalho. Vamos lá. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias ou 44 horas semanais, desde que não seja fixado expressamente outro limite. O período em que o empregado está fazendo atividades particulares dentro da empresa não conta como tempo de trabalho. Próximo ponto. Regime de tempo parcial. É aquele cuja duração não excede 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras suplementares, ou aquele cuja duração não excede 26 horas semanais, com a possibilidade do acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Portanto, no regime de tempo parcial, tem um limite de horas semanais, que é 30 horas, e nesse limite não pode haver horas extras, senão vai estar descaracterizado o tempo parcial. Porém, tem uma outra opção, que é aquele tempo parcial de até 26 horas semanais. Nesses casos, pode haver até 6 horas extras durante a semana. Próximo ponto, jornada extraordinária. Máximo 2 horas extras por dia, com adicional de no mínimo 50%. Então tem um limite de horas extras por dia e ela é paga com adicional de 50%. Banco de horas de 1 ano por negociação com o sindicato, mas banco de horas de 6 meses por acordo individual. Portanto, banco de horas de 1 ano tem que ter uma negociação com o sindicato. Porém, se for de 6 meses, pode ser um acordo individual entre as partes. Lícita compensação de jornada dentro do próprio mês. Então, dentro do próprio mês, pode ter compensação de jornada sem nenhum problema. Próximo ponto. Entre duas jornadas, que é interjornada, de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, entre o fim de uma jornada de trabalho e o começo de outra, tem que estar respeitado esse intervalo de 11 horas. Intervalo durante a jornada, intrajornada. Até 4 horas diárias não tem direito a intervalo. Então, quem trabalha até 4 horas diárias não tem direito a intervalo. Até 6 horas diárias tem direito a 15 minutos de intervalo. Acima de 6 horas tem direito de 1 a 2 horas de intervalo. Próximo ponto, adicional noturno. O empregado urbano. A hora equivale 52 minutos e 30 segundos. Horário das 10 horas da noite, 22 horas, às 5 da manhã. Já o adicional noturno na área rural é dividido em duas possibilidades. Lavoura, o horário é das 21 às 5, e pecuária, que o horário é das 20 às 4 da manhã. Nos dois casos aqui do adicional noturno rural, o adicional é de 25%. Continuando, tá gostando da revisão? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo, que assim você ajuda a esse canal estar cada vez mais crescendo, e me segue lá no Instagram, que sempre tem vídeo novo aqui no canal, eu divulgo por lá, além de informações, dicas. Vamos agora ao próximo assunto da revisão, que é remuneração. Primeiro ponto, remuneração é salário mais gorjetas. Então a união de salário e gorjeta equivale à remuneração. Agora sobre o salário. Salário ele é o salário base mais os complementos salariais, como comissões, adicionais e gratificações legais. Então, tudo isso equivale ao salário. Uma observação agora, apesar da gorjeta fazer parte da remuneração, não vai incidir gorjeta para hora extra, descanso semanal remunerado, adicional noturno e aviso prévio. Próximo ponto. Adicional de insalubridade equivale a 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Já o adicional de periculosidade é 30% sobre o salário base. Cabe mencionar que o trabalho em motocicleta é considerado atividade perigosa, então vai ter o adicional de periculosidade. Continuando, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuário e outras prestações in natura, que a empresa, por força de contrato ou costume, fornecer habitualmente ao empregado. Então são considerados os salários utilidade. Próximo ponto. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado. Então essa é a regra, não pode haver desconto no salário do empregado pelo empregador. Salvo, vem as exceções, quando este resultar de adiantamentos, então o empregador ele já pagou antecipado um salário, então ele pode descontar depois que ele for pagar o restante. De dispositivos de lei, então se a lei autorizar esse desconto, ou de contrato coletivo, então um acordo coletivo com o sindicato que autoriza algum tipo de desconto ali do salário do empregado. Próximo ponto, aviso prévio, é proporcional, mínimo 30 dias e no máximo 90 dias, sendo que conta 3 dias para cada ano completo trabalhado. Então à medida que for trabalhando, cada ano aumenta 3 dias o aviso prévio.
Pode ocorrer a justa causa ou rescisão indireta durante o período do aviso prévio. Pode ocorrer a reconsideração, desde que a outra parte aceite. Então, mesmo que está durante o aviso prévio, pode ter uma reconsideração entre as partes e continua com o trabalho normal. Aviso prévio indenizado. Conta tempo de serviço e durante o seu período deposita FGTS. Então, independente se o aviso prévio vai ser trabalhado ou indenizado, conta o tempo de serviço e tem que depositar o FGTS. Próximo ponto, agora sobre rescisão. Principais formas de rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado. É o caso da justa causa, indireta, culpa recíproca, acordo entre as partes e fato do príncipe. Todas essas são as rescisões de contrato por prazo indeterminado. Continuando, agora as principais formas de rescisão do contrato de trabalho por prazo determinado. Então é aquele contrato de trabalho que tem prazo para se encerrar. Antecipada pelo empregador e antecipada pelo empregado. Continuando, prazo para pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias após o término do contrato. Não havendo pagamento no prazo, haverá multa de 1 salário. Continuando, plano de demissão voluntária ou incentivada. Para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Portanto, esse plano que o empregador quer demitir os funcionários, ele tem que ser feito junto com o sindicato dos empregados. E o empregado que aceitar esse plano, ele vai ter quitação plena e irrevogável dos seus direitos. Então não adianta ele aceitar esse plano e depois ele querer reclamar na Justiça do Trabalho algum direito que não foi pago para ele. A partir do momento que ele aceita esse plano, considera-se que a quitação é plena e irrevogável de seus direitos, exceto se tiver expressamente nessa quitação alguma disposição em contrário. Então, por exemplo, ele põe lá expressamente que aquela quitação não vai incidir sobre as horas extras. Então, exatamente sobre horas extras, ele vai poder depois ir na Justiça do Trabalho e reclamar sobre aquilo. Porém, qualquer outro tipo de reclamação não pode, pois houve quitação plena e irrevogável. Continuando, agora sobre estabilidade. Dirigente sindical. Estabilidade do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Então, desde o momento que ele registrou sua candidatura à eleição para ser dirigente sindical, até 1 ano após o término do seu mandato, ele tem estabilidade. Somente pode ser demitido por justa causa e através do ajuizamento do inquérito judicial para apuração de falta grave. Mas não tem estabilidade se a candidatura for durante o aviso prévio. Então, se aquele empregado já está cumprindo o aviso prévio, não vai adiantar ele registrar para tentar ser dirigente sindical. Nesse caso, não vai gerar estabilidade. No máximo, 7 titulares e 7 suplentes têm estabilidade. Membro do Conselho Fiscal não tem estabilidade. Próximo ponto. Gestante. Estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o nascimento da criança. E quem adota também possui estabilidade. Tem estabilidade mesmo que a gravidez se inicie durante o aviso prévio. Próximo ponto. Membro da CIPA. A CIPA é composta de membros dos empregados e do empregador. Somente membros dos empregados têm estabilidade, então, na CIPA, por serem eleitos. Estabilidade do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. E titulares e suplentes têm estabilidade. Presidente da CIPA não tem estabilidade, pois ele é escolhido pelo empregador. Então, aqueles membros que são escolhidos pelo empregador, como é o caso do presidente da CIPA, não tem estabilidade. Só os que ganham a eleição, aí sim, esses que estão representando os empregados, eles vão ter estabilidade. Fechando a empresa, perde o empregado estabilidade, bem como não precisa ter justa causa para a demissão, basta um justo motivo. Portanto, se a empresa for fechada, acaba a estabilidade daquele membro da CIPA. E no caso da estabilidade do membro da CIPA, não precisa de uma justa causa para ser demitido, apenas de uma justificativa, de um motivo. Próximo ponto. Acidentado. Deve receber o auxílio doença acidentário e tem estabilidade de 12 meses após o retorno do serviço. Há estabilidade mesmo no contrato por prazo determinado. E assim, futuros doutores, chegamos ao fim de mais uma revisão aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos pontos importantes de direito do trabalho para a primeira fase da OAB. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!